Olá pessoal, bom dia, tudo bem? O mundo acabou e parece que ninguém percebeu, né? Por que eu tô falando isso? Né? Aquele mundo antigo do ano passado, ele simplesmente não existe mais, né? Aquele mundo de você sair de casa tranquilamente, né? Trabalhar normal, encontrar com as pessoas, ir pro teatro, cinema, aniversário, festa junina, né? Reunião, aglomeração, show, por aí vai. Esse mundo, por enquanto, ele não existe mais, né? E tem muita gente aí que sonha para que esse mundo não exista, tá? Agora, tem outras coisas também do mundo antigo que não existe mais, né? Defender a sua visão de mundo abertamente, né? Falar o que você pensa e se manifestar ali sendo um conservador, sendo uma pessoa que segue uma linha ideológica de direita, né? É uma coisa completamente garantida pela Constituição, né, da livre consciência, livre associação, livre manifestação do pensamento. Então, pessoal, o dia de ontem foi um dia bem triste nesse sentido e confirmando que esse mundo passado acabou, né? Agora, tem salvação esse mundo? Em geral, quando eu penso em salvação, eu penso só no Salvador mesmo, que é Jesus Cristo, né? Então, faço as minhas orações a Deus, pedindo perdão pelos meus pecados, pelo pecado da nação brasileira e pedindo a Deus para ter misericórdia de todos nós, né? Mas, no meio dessa confusão toda aí, saiu uma notícia inusitada, né? Porque o presidente Bolsonaro, segundo pesquisa, né, lidera a corrida eleitoral de 2022, né, em todos os cenários ali possíveis, né, em todos os cenários ele tem cerca de 30% da preferência do eleitorado, né. Foi uma pesquisa de opinião feita pelo Instituto Paraná Pesquisa e essa pesquisa mostrou ele à frente eventualmente do Lula, à frente do Sérgio Moro, à frente do Haddad, à frente de todo mundo, né, e tava uma sexta-feira bem interessante, né? Notícias boas ali, notícias como eu mesmo trouxe para vocês ontem ali, reportando, né, outras matérias da Reuters, por exemplo, que o Brasil estava se recuperando melhor do que tinha se imaginado, né? Uma recessão de 6,5% estava sendo já agora revista para 4 e pouco por cento, né? Então, tava um dia interessante, né? De repente ali deu uma reviravolta, né? Mas às vezes certas coisas acontecem, são boas para dar uma chacoalhada e um choque de realidade, né? Agora, essa pesquisa aí que mostra o presidente com uma boa vantagem diante dos outros candidatos ali, com cerca de 30%, né, de total de interesse, é provável que essa pesquisa aí, a distância do Bolsonaro seja bem maior, porque mostrei para vocês ontem, né, um fenômeno que acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil também. Muitas pessoas que são de direita, que são apoiadoras lá nos Estados Unidos do Trump e aqui do Bolsonaro, elas acabam não revelando a sua opinião durante pesquisa, porque há uma espécie de receio, né? Entre os dias 1 e 6 de julho, teve uma pesquisa do Instituto Cato que trouxe essa constatação, né? Mostrando que 62% dos americanos, falando da pesquisa nos Estados Unidos, dizem sentir medo de revelar sua posição política, né? Desse grupo de 62%, 52% deles são democratas, 59% independentes, 77% republicanos, ou seja, republicanos que representam a direita, lá os apoiadores do presidente Donald Trump, expresso ali quase que a totalidade desse grupo que tem receio, né? Então, isso talvez explique tanta disparidade nas pesquisas do ano da eleição de 2016 lá nos Estados Unidos e do ano da eleição de 2018 aqui no Brasil também, que colocavam o presidente lá, o Trump, em desvantagem em relação a Hillary Clinton, e aqui também dizendo que o presidente Bolsonaro perderia no segundo turno para todos os candidatos e tal, e não foi o que aconteceu. Talvez esse fenômeno aí dê conta dessa diferença e é uma coisa para a gente levar em consideração nessa pesquisa aí do Instituto Paraná, tá? Porque esse fenômeno de não manifestar opinião durante as pesquisas pode comprometer, né, os dados, né, desse tipo de pesquisa que é feito. Então, talvez a gente possa colocar mais vantagem aí, tá? E a gente está, né, vendo aí esse conflito internacional também escalando muito, né? Eu falei para vocês que os chineses falaram que ia ter consequência essa ideia do Trump de fechar o consulado
de Pequim lá em Houston, no Texas, né? E aí, em consequência, a China mandou fechar o consulado americano em Chengdu, né? Em forma de resposta, né? De retaliação. Além disso, os Estados Unidos também conseguiram prender a cientista chinesa que havia se refugiado no consulado lá em São Francisco, na Califórnia, né? Foi uma ação judicial, né, que foi revelada nessa última semana, mostrando que essa cientista era, na verdade, oficial da Força Aérea do Exército de Libertação Popular. E ela havia ali feito uma espécie de adulteração de documentos, né, no pedido de visto que ela apresentou aos Estados Unidos. É um crime complicado ali, né, mais de 10 anos de prisão, caso for confirmada, né? Então a situação tá preocupante, né? Tá escalando. Lá nos Estados Unidos, como eu falei para vocês também, o presidente Donald Trump tem mudado um pouco de postura, tem defendido mais a questão do isolamento, das máscaras, dos estudos ali em busca de uma injeção. Isso tem desagradado boa parte da base ali de apoio, né? O pessoal tá ficando meio decepcionado lá, né? Tomara que isso não vire um problema, porque em boa parte a gente seria muito prejudicado com uma não reeleição do Donald Trump, né? Sobre a crise de saúde, né? Saiu uma notícia curiosa, né? E cada vez a gente vê coisas estranhas, né? Porque um estudo publicado na revista Nature mostrou que esse agente, né? Ele usa uma espécie de enzima para modificar o seu material genético e conseguir invadir as células, ou seja, ele consegue se camuflar, né? Então é muito interessante, né? Preocupante ver isso, porque a gente vê que esse agente aí, ele tem várias estratégias, né, para conseguir fazer a sua multiplicação e se espalhar, né? Nós vimos, por exemplo, algum tempo atrás, eu noticiei para vocês, né, a descoberta ali de que, uma descoberta meio sinistra, né, de que esse agente ele produzia o que se chama na ciência de filopódios, né, que são uma espécie de filamentos, né, ou tentáculos, né, são protuberâncias ali que não são muito comuns, já foram observadas em outros vírus, mas uma coisa extremamente estranha, né? E eles usam esses tentáculos, né, não só para conseguir sair da célula e continuar se multiplicando, mas também para alcançar as células que estão do lado, né? E isso acelera muito o caminhar dessa infecção, né? O professor Pedro Beltrão, que ele é pesquisador lá do Instituto Europeu de Bioinformática, do Laboratório Europeu de Biologia Molecular, em Cambridge, na Inglaterra, sobre esse fato ele falou, né, que o que nós descobrimos é que o vírus induz a célula a criar essas protuberâncias, né, que são como galhos longos ou tentáculos, né? Então, assim, é um negócio estranhíssimo, né? Parece coisa de filme de terror, né? Negócio muito estranho, tá? Então, pessoal, a gente está vivendo um cenário muito estranho, né? Um cenário meio, assim, quase apocalíptico, né? Proporções bíblicas, porque essa mudança que a gente está vendo no Brasil e no mundo, né? Essa falta de diálogo, essa falta de tolerância, né? Essa exacerbação ali, isso é uma coisa que não é só política, não é só uma engenharia social, isso é espiritual, vocês podem ter certeza. Por isso, pessoal, eu sugiro a vocês, orem, busquem a Deus, estejam em oração, porque é uma batalha que é espiritual, vocês não tenham dúvida, tá? É uma batalha política, é uma batalha ideológica, é uma batalha cultural, é sim, mas ela tem um forte componente espiritual. Existem forças agindo aí e eu continuo me fiando naquele preceito bíblico do segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz: se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seu pecado, sararei a sua terra. Eu acho que é uma excelente dica para todos os cidadãos de bem do Brasil nesse momento conturbado que a gente está vivendo, tá bom? Lembrando a vocês que a gente está com uma promoção muito legal aqui na livraria Daniel Lopes e são 7 livros que eu separei para vocês com temas muito relacionados ao que a gente está vivendo hoje. Introdução à Nova Ordem Mundial, Brasil à Nova Ordem Mundial, Desinformação, O Comunista Exposto, o Manual Politicamente Incorreto do Comunismo, entre outros títulos bem legais aí, tá? Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para essa promoção da semana. E além disso, fica o convite para você quiser
se tornar membro do canal Daniel Lopes, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e também a um novo curso que eu estou preparando aqui para vocês, tá bom? Fica o convite para se tornar membro, primeiro link aqui na descrição do vídeo, seja membro, é só clicar ali, você vai ter acesso a esse grupo seleto aqui, tá bom? Um abraço pessoal, obrigado pela audiência, fique com Deus, examine todas as coisas e retém que é bom. Valeu!